O professor acho que está sem áudio. Seu áudio tá mutado, professor. Opa, tá me ouvindo agora? Agora sim. Ah, tá. É porque eu destravei aqui, mas estava travado no microfone. Então eu vou começar. Eu vi que o senhor estava falando uma coisa que não estava saindo e desconfiei. Tá ótimo, obrigado, viu? Então, gente, eu vou voltar aqui porque eu falei um tempinho aqui sem ninguém me ouvir. Primeiro, então, boa noite, tá bom? Mandei aqui um formuláriozinho com a lista de chamada para vocês preencherem. Eu me chamo Agenor, sou professor aqui do IFG. Estou assumindo a disciplina no lugar do professor André. O contrato dele se encerrou dia 31, tá bom? Então, esse mês de agosto, que vai encerrar o curso, eu que vou ficar responsável pela disciplina dele aqui no BSI. O professor Alan assumiu a disciplina dele na licenciatura em Química e Douglas assumiu nos outros cursos, a gente teve que redistribuir. Então, já era previsto, quando o professor substituto, ele só pode ficar 2 anos mesmo, ele completou os 2 anos e fechou o ciclo dele aqui conosco, tá bom? Então, ele me falou até onde tinha trabalhado com vocês, deixou uma prova para encerrar amanhã, né? Então, assim, uma prova de múltipla escolha. Eu só fiquei com a função de pegar essa nota dessa prova e lançar lá no que é acadêmico para vocês, tá bom? Me disse que tinha trabalhado, então, com vocês vários tipos de função, mas tinha faltado a parte de trigonometria, tá bom? Então, assim, eu vou dar sequência ao conteúdo a partir de trigonometria. Vou seguir, então, por padrão, para não ter nenhuma confusão nem nada, o mesmo método de avaliação dele, tá? Ele me disse que ia dar 3 avaliações para vocês e ia considerar as 2 melhores notas, correto? Então, eu tenho uma avaliação para aplicar com vocês, que é a parte de trigonometria que a gente for daqui para frente, tá? O método é parecido com o que ele faz, na minha avaliação. Vocês estão vendo, eu estou logado em 2 lugares hoje, gente, porque é o seguinte, o computador que eu uso para dar aula, que é o que vocês estão vendo a aula, está escrito aula 1, matemática elementar, não tem câmera. Mas como era a primeira aula, então eu resolvi conectar com o celular para que vocês pudessem, pelo menos em algum momento, ver quem sou eu, tá bom? Mas nas outras aulas eu vou ficar sempre por padrão só nessa telinha do quadro aqui, já vou pôr algumas informações lá na tela. Mas então, vou manter o mesmo material que ele usa, então ele usava o livro de Fundamentos de Matemática Elementar com vocês, usou o volume 1, que é a parte de funções, conjuntos de funções. Eu vou usar o volume 3, tá? Que fala sobre trigonometria. E eu deixei né, para quem não pode ir à biblioteca, por exemplo, pegar o livro, ou quem não tem o livro, não conseguiu o PDF na internet, eu deixei uma cópia desse livro no Moodle de vocês, tá bom? Então, dá uma olhadinha lá, tem lá uma abazinha escrito livros, no caso eu só coloquei esse livro. Vai chamar Fundamentos de Matemática Elementar. No caso, é o volume 3, tá bom? Que fala de trigonometria. Estava falando, então, sobre a avaliação. Então, eu disse, até para seguir o plano de ensino que ele propôs para vocês, não vai ter nenhuma modificação, só que, então, eu vou aplicar um questionário para vocês, só que muda algumas coisas assim, o meu método de avaliar, tá bom? Eu vi que, por exemplo, eu conversei com o André, ele falou que botava 10 questões na prova, tá? E dá 2 horas para vocês responderem. Eu coloco 5 questões na prova e a pessoa tem 2 horas e meia para responder. Mas o questionário fica parecido igual ao dele, aberto, só que eu não sei quantos dias ele pôs, o meu fica 5 dias corrido, tá bom? Já vou deixar a data aqui que vocês se programam certinho, fica tudo organizado. Mas então, vocês têm 5 dias corrido para poder responder o questionário. Tem uma tentativa, assim como ele deixa, eu sempre deixei para o padrão uma tentativa, e 2 horas e meia para poder responder após iniciar, tá bom? Só ficar atento, isso é padrão, ele abre meia-noite e fecha 23h59. Quando fecha, gente, automaticamente ele envia as respostas direto, tá bom? Então fique atento a esse período.
Mas então a média vai ficar igual ele tinha dito e a gente vai falar sobre trigonometria, tá bom? Professor, vai Pois não. poder voltar nas questões? Não entendi? Vai poder voltar nas questões ou fez a 1, foi para 2, não Não, volta pode para 1? voltar sim, o meu fica livre, tá bom? Você pode percorrer do jeito que você quiser, não há problema nenhum, tá? Então, por exemplo, se você quiser, não sei a 1, mas quero passar para 2, posso ir, aí faz a 2, volta na 1, isso é livre. O tempo não tem essa restrição não, tá bom? Não sei como o André fazia, mas eu deixei livre porque eu não vejo sentido nisso, né? Vocês têm tempo para pensar justamente por isso, né? Senão a pessoa fica 2 horas na primeira questão pensando, passa para outra e vê, olha, eu sabia fazer essa e não vou ter tempo de concluir a prova, né? Isso é igual uma prova normal, tá bom? Então, algumas informações importantes, gente, para vocês, tá bom? Então, assim, coisas que são importantes para vocês mesmos, tá bom? Então, assim, só para ficar registrado. Então, eu gravo a aula, assim, vocês estão me conhecendo agora, mas então eu gravo a aula e eu ponho o link para essa aula no Moodle para vocês, sei lá, perdeu a aula, quero assistir, fiquei com alguma dúvida, vou rever, então fica lá gravado. E essa tela que vocês estão vendo, eu gero um PDF dela e também deixo esse PDF lá, tá bom? Mas assim, eu queria um compromisso de vocês, que é para a gente poder facilitar a aula, né? Então, assim, são só 45 minutos por semana de uma disciplina que tinha 3 horas, né? Então, mesmo quando tinha 3 horas, então lá, eu dou essa disciplina desde 2011, já ministrei ela várias vezes, a gente sempre se programa, não dá para falar tudo, a gente escolhe o que falar, né? Então, otimizar o tempo da aula. O e-mail de vocês que é cadastrado no Moodle, então o e-mail que vocês acessam ao Moodle, que tem acesso ao sistema, eu mandei um convite para esses e-mails para vocês terem acesso à aula, tá? Quem, por exemplo, viu lá e aceitou o convite, viu que entrou na sala sem pedir autorização para mim, tá bom? Eu sou, então, pontual, a aula é 19h30, eu vou começar às 19h30, hoje é o primeiro encontro, então é natural, eu considero assim, quase que uma aula perdida, né? Então, vários alunos vão entrando depois, vira uma bagunça sem fim. Por exemplo, se eu tiver que parar a aula toda vez para autorizar um aluno a entrar, então eu interrompo o andamento, o raciocínio de todos os outros alunos. Então, eu entro, fico sempre uns 10, 15 minutinhos antes do início da aula, eu autorizo pessoas a entrar na sala, tá bom? Depois que deu o horário que eu inicio a gravação, que eu partilho para essa tela, eu não estou vendo mais a sala do Moodle, tá? Então, assim, vocês estão vendo essa telinha onde está escrito, eu não estou vendo vocês. Então, eu não volto para autorizar ninguém a entrar, tá bom? Como que você resolve esse problema? É só aceitar o convite. Sim, você vai ter acesso à aula de maneira instantânea. Não. Tudo bem, ninguém é obrigado a aceitar nada, é só se programar para entrar na sala, pedir a solicitação para entrar na sala antes de 19h30, tá bom? Então fique atento a isso. Perdeu por algum motivo, beleza, tá, a gravação é só assistir de novo, tá bom? Então, deem prioridade por aceitar o convite, porque assim, a gente mora em Lusiânia, por exemplo, eu moro em Lusiânia, eu sei como é que funciona a internet. A internet oscila muito. Sua internet caiu no meio da minha aula, você vai querer voltar e às vezes não vai conseguir. Se você aceitou o convite, ela oscilou, você cai e volta na aula de maneira tranquila, tá bom? Segunda informação importante, assine as listas de chamada, tá bom? Essas listas de chamada eu uso para computar a frequência do momento síncrono, esse momento nosso ao vivo, tá bom? Uma aula ao vivo, então quem não assina tem uma falta. As outras atividades são pelo questionário. Se você não respondeu o questionário avaliativo, então tem mais 3 faltas lançadas, tá bom? Ninguém reprova por falta nesse ensino remoto, mas assim, é só uma formalidade, né? Então, assim, não fiquem preocupados com isso, mas lembrem sempre de assinar o formulário. Eu já mandei o link aqui 2 vezes, ao final da aula eu mando de novo, tá bom? Se quiser entrar em contato comigo, então pode entrar pelo chat do Moodle ou pelo e-mail, agenor.andrade@ifg.edu.br. É o padrão do e-mail dos servidores do IF, tá bom? Se você souber o nome e o sobrenome de um servidor, você consegue mandar a mensagem para ele, nome.sobrenome@ifg.edu.br, tá bom? Horário de atendimento, que é importante, tá? Então, horário de atendimento. Claro, se mandar por e-mail ou no Moodle, a gente está sempre online por conta desse modo de trabalho, então, assim, normalmente eu respondo quase que instantâneo. Às vezes tem outras coisas para fazer, mas a gente responde, tá bom?
Mas o horário de atendimento, onde vocês podem agendar junto com o apoio ao discente, a Silvia, o José Carlos, eu não sei quem vocês conhecem, o Cícero, ou a Thaisa. Então, segunda e terça-feira, tá bom? Segunda-feira, das 13h30 às 15 horas. E terça-feira, também no mesmo horário, tá bom? Esse é um horário que a gente usa para poder atender os alunos que marcam, né? Acho que você já conhece, né? Embora seja do primeiro semestre. É assim que funciona, tá bom? Então, marcou alguma dúvida? Marcou um atendimento com... Vou aproximar um pouquinho mais, talvez fique melhor para ver. Marcou algum atendimento, a gente fica, tem um linkzinho para atendimento, a gente fica lá aguardando para poder esclarecer, às vezes, alguma dúvida conceitual ou, sei lá, algum exercício, tá bom? Fiquem à vontade. Eu vou deixar registrado porque isso é documento, né, gente? Então, assim, a média, eu vou seguir o que o professor André falou, tá bom? Então, a média de vocês é o seguinte, vocês fizeram uma prova com o André, eu nem sei essa nota, uma segunda prova que ainda está em andamento, e vão fazer uma terceira prova, certo? Então, vocês vão somar essas três e vão... Na verdade, na prática é o seguinte, vocês vão pegar as duas melhores e vão dividir por 2, certo? Foi isso que ele me falou. Então, a média de vocês é o seguinte, é isso menos a menor dessas notas, né? Ou seja, vocês não vão considerar a menor. E vão dividir tudo por 2, né? Ok? Então, sei lá, vamos supor que a melhor nota sua, a pior nota sua seja um 3 na terceira prova. Então, você vai somar a nota da primeira e da segunda, dividiu por 2, ok? Se isso for maior ou igual a 6, aprovado. Né? Lembrando que tem a questão da frequência, tem que ser maior que 6 e 75% de frequência, mas do jeito como o ensino remoto foi planejado, não dá para ter frequência menor, até porque vocês vão ter só... Eu contei as outras, né, de vocês, eu não olhei o calendário, mas assim, no máximo 17 encontros nesse bimestre, né, que eram as aulas de terça-feira, nesse semestre, perdão. Então, seriam no máximo 17 faltas, não daria os 25% para reprovar, ok? Mas fiquem atentos a isso. Menor que 6, padrão, tá bom? Reprovado. Ou reprovada, né? Dependendo, então, aqui da situação. Ok? A prova, então, para deixar registrado também, né? Tá, isso está sendo gravado. Então, como vai ser a prova 3 lá? Eu chamo de questionário avaliativo, tá bom? Então, mas essa é a nota da prova. O questionário que eu vou passar para vocês, então, vocês fiquem atentos, que é o seguinte. Primeiro, né? Então, a primeira informação importante dele, né? É a data, tá bom? Data. Ele vai... Só pegar aqui, porque eu não lembro de cabeça, então... do dia 30/8 de 2021 a 3/9 de 2021, ok? Segunda informação, né, o tempo, né? Então, vocês vão ter 2 horas e 30 minutos dentro desse período para responder. Então, você vai escolher um dia que for melhor, mais conveniente para vocês, e vai ter 2 horas e 30 minutos com uma única tentativa, tá bom? Ok, única tentativa. Aqui, só para deixar registrado, 5 questões, tá bom? Para vocês poderem responder. O tema desse questionário, então, o tema é trigonometria. O André me falou que tinha falado sobre outras funções para vocês. Falou, Agenor, falta trigonometria e falta função modular. Não há tempo de falar dos dois. Para o cálculo 1, que vocês vão pleitear fazer no próximo semestre, é mais importante trigonometria. Quando a gente chega em derivadas de funções trigonométricas, então vira uma bagunça. Professor, eu não vi isso, eu não aprendi. Então, assim, por experiência, é mais simples. A função modular, para quem lembra de função afim, então f de x igual a x mais b, é muito similar para trabalhar com ela. Assim, o professor, numa aula de cálculo, não gastaria 2 minutos para
falar o que é uma função modular, tá bom? Então, o mais importante, nesse sentido, o conteúdo ser a parte de trigonometria, tá bom? Então, por fim, os nossos encontros síncronos, né? Ok? Então, nossos encontros são hoje, 4/8, 11, 18 e 25/8, porque é a última semana para aula, então nós vamos ter somente 4 encontros síncronos, tá bom? E eu vou tentar, na medida do possível, explorar de maneira conveniente esse conteúdo, tá? Coisas que são essenciais, mas que não dá tempo de ser comentado em sala, gente. Então, assim, eu costumo, sempre que preciso, deixar vídeos gravados. Então, vamos supor que dentro do que eu planejei para uma aula falte um pedaço. Então, eu gravo, né? Porque, assim, vocês sabem, o curso de vocês é 4 créditos, 72 horas aula. Então, só com 1 hora aula, 45 minutos por semana, a gente não fecha conteúdo, né? Eu não sei como o André planejou com vocês, mas então assim, vamos supor que hoje eu tivesse tais temas para falar e faltou, sei lá, um exemplo, Teorema de Pitágoras. Então eu gravo um vídeo com o Teorema de Pitágoras e deixo lá no Moodle para vocês verem, tá bom? Vocês vão ver que esse questionário, gente, então assim, tem uma coisa que é importante aqui, vocês deixarem sempre o Moodle em dia, ok? Isso é importante para vocês, é o lugar onde vocês de fato estudam, tá? Vocês vão ver que na frente desse questionário meu tem um número, sei lá, vamos supor que seja o número 6, um exemplo, ok? Então, vocês já abriram o Moodle de vocês, tem lá assim, tem lá as atividades e tudo mais, e eu deixei as minhas separadas do André para não haver confusão, tá bom? Então, tudo que o André botou, vocês têm acesso. Mas, por exemplo, eu já deixei uma lista de exercício, que é o segundo capítulo de trigonometria desse livro que eu deixei para vocês baixarem, tá bom? Essa lista, no final da aula, eu vou lá e vou pôr o número 01 nela, ok? Na próxima aula, digamos que eu preciso deixar um vídeo, aí vai estar um vídeo 02, ok? Para você abrir esse vídeo 2, você vai ter que ter aberto a lista 1, tá? As atividades são obrigatórias. Então, tudo que tem número no Moodle, então eu vou mostrar o Moodle para vocês aqui um minutinho, tá? Eu não sei se vocês chegaram a olhar o Moodle depois que eu assumi a disciplina, mas então eu vou parar de mostrar essa tela para vocês e vou mostrar aqui o Moodle, tá? Só vou esperar abrir a tela para vocês aqui. Então, esse é o Moodle de vocês, tá bom? O plano de ensino foi o que o André elaborou e tudo mais. Essas provas 1 e 2 foi o que ele fez. Eu deixo o link da lista de chamada, caso você tenha algum problema, precise tentar ampliar para melhorar a visualização, tá bom? Sei lá, você chegou atrasado, não pegou a lista de chamada lá no Moodle, tá aqui no chat, tá aqui para responder. Mas então, eu divido aqui o que são síncronos ao vivo, que eu, como eu falei, eu vou deixar o PDF e a gravação, e o que é assíncrono. Vamos para a lista 1, 01. Lista 1, relações trigonométricas, ok? Na próxima aula, digamos, vai ter uma atividade 2, uma atividade 3. Por que eu faço assim? Digamos, como eu falei, que o seu questionário seja atividade 6. Tudo que eu deixei em sala gravado, você, claro, não é obrigado a ver de novo. Você pode rever por opção, caso queira tirar alguma dúvida, tá bom? Então, assim, não são obrigatórios. Mas o que está aqui complementa o estudo de vocês. Ao clicar aqui, você finaliza essa atividade. Você não precisa me entregar a lista de exercícios resolvida, você não precisa fazer nada. Só de clicar, você, então, assumiu a responsabilidade pela participação nessa atividade. Resolver o exercício ou não é um critério do estudante, tá bom? Vamos supor que a atividade 2 seja um vídeo, como eu falei lá, a título de exemplo, sei lá, Teorema de Pitágoras, sei lá, atividade 2, supondo um exemplo do Teorema de Pitágoras. Você vai poder ver o vídeo ou não, mas quando clicou, você assumiu a responsabilidade, olha, eu vi. E se o questionário for o 5 ou 6, sei lá, qual seja, eu estou dizendo que para chegar lá, você percorreu o 1, 2, o 3 e assim sucessivamente. Ou seja, você assumiu a responsabilidade por assistir os vídeos que eu deixei, ou por resolver os exercícios que eu deixei, tá bom? E então, isso evita o quê? Por exemplo, o aluno chegar no questionário e falar, olha, eu não vi esse conteúdo. Fala, opa, viu porque estava lá na atividade, digamos, 3. Ah, professor, eu não vi, não. Você clicou e a responsabilidade é sua, tá bom? Então, fique atento a isso.
costuma sempre causar confusão no primeiro questionário avaliativo. No caso, o nosso primeiro também é o último de vocês, tá bom? Então, fiquem atentos. É só deixar o Moodle em dia. Clicou na atividade, eu fui aqui e cliquei. Ele já considera a atividade como feita, tá bom? Eu deixo programado para fazer o download automático. Ele vai fazer o download automático para você, ou no seu computador, no seu celular, mas ele é programado para o download automático. Clicou, já resolveu, essa atividade está concluída. Depois, claro, eu recomendo que tentem resolver, não todos, mas os exercícios que vocês puderem. Se vocês começarem a identificar que tem muito exercício repetido, pula, ó, sei lá, 3, 4 com o mesmo enunciado parecido, faz um, entende a lógica, vai para o próximo, tá bom? É humanamente impossível responder tudo, tá? Mas é assim, então, que a gente complementa o conteúdo de vocês, senão ficaria impossível, com 45 minutos, fechar todo o conteúdo, ok? Então, esses eram os avisos iniciais. Eu vou parar de partilhar a tela, vou voltar aqui, então, para a telinha onde eu uso para dar aula, e se ninguém tiver nenhum comentário, nenhuma pergunta, eu vou iniciar mesmo o conteúdo, ok? Se puderem, né, como eu falei, dê uma olhadinha no e-mail de vocês, eu vi que alguns já aceitaram, tá? É importante, assim, pode parecer simples para vocês, mas quebra toda uma dinâmica da aula, né? Então, aceitou o convite, tem acesso à aula de forma instantânea, tá bom? Sei lá, se por algum motivo você usa algum e-mail que não é o que está no Moodle, ok? Então, gente, eu vi que alguns escreveram, eu não recebi o convite. Como eu falei, então, eu mandei o convite no e-mail que estava lá no Moodle, tá? Então, assim, quando você acessa o Moodle, você usa algum e-mail cadastrado lá. Eu não sei como foi feito esse cadastro. Mas vamos supor que você use outro e-mail. Sei lá, eu uso, sei lá, tá um institucional no Moodle, mas no dia a dia eu uso um Gmail. Manda esse e-mail aqui escreve no chat, que quando acabar a aula eu pego, faço o convite e encaminho de novo, tá bom? Ou pode ser, por exemplo, que tenha chegado numa caixa de spam, algo desse tipo. Dá uma olhadinha lá também, tá bom? É bem prático isso. Por exemplo, quem usa o Gmail, né, assim, só a título de informação. Eu uso o Gmail, um exemplo. Quando você clicar nesse convite, eu deixo programado. Ele vai na agenda, ele vai 15 minutos antes avisar para você, olha, aula de matemática elementar, 19h15, tá bom? Mas se o e-mail seu é o que está no Moodle, eu não consigo fazer de novo o convite. Fica pendente, está na pendência de aceitar ou não. Dá uma pesquisada lá pelo meu nome, Agenor, ou pelo nome Matemática Elementar, ou, sei lá, Matemática. Algum convite que chegou, eu fiz essa semana, foi só ontem que o professor Aldir me cadastrou no Moodle, tá? Na verdade, eu pedi... Eu cheguei para mim aqui, eu só aceitei. Acho que deu certo. Isso, então. Quem aceitou viu que, por exemplo, eu não sei por que eles... Isso é configuração Gmail, né, Google, então eu não sei o motivo. Mas quem aceitou, assim, a partir da hora que eu entrar na sala, então vamos supor, eu entrei agora na sala, quem aceitou e está esperando entrar, a hora que eu entrar, ele libera automático, entra na sala instantâneo, tá bom? Isso eu falei, a grande vantagem é justamente essa, olha, sei lá, minha internet oscilou no meio da aula, caiu a conexão 30 segundos, eu saí da sala, eu consigo voltar na sequência sem ter que, né, esperar e quebrar a rotina. Como eu falei, quando eu passo para essa telinha aqui e realmente começa a aula, eu não fico voltando porque, assim, é uma questão, assim, de organização, né? A gente sabe o nosso horário de estudo, sabe o nosso horário de aula, meu horário de trabalho, no caso, então, costumo dar prioridade para quem segue o horário, né? Então, estou aqui, não vou parar a aula para poder autorizar alguém que veio atrasado entrando, tá bom? Okay? Então, eu vi que vários deixaram o e-mail, tá? Eu recebo... Eles mandam tipo um bloquinho de notas com o chat da conversa. Eu vou lá e pego os e-mails de vocês e mando o convite, tá bom? Professor, Pois não. Só que eu respondo a chamada com outro e-mail pessoal. Eu não sabia que tinha que colocar o do IF, problema não, né? Não tem não. Porque assim, é o seguinte, o importante é o seu nome estar cadastrado lá no Moodle, né? Perdão, no que é acadêmico, né? Se o seu nome está cadastrado no que é acadêmico, eu vou lá, vamos supor lá, Agenor Freitas, meu nome, né? Preencheu e eu mando, tá? Uma coisa assim, para ficarem atentos, gente, assim, a aula acaba 20h15, certo? Então, até 20h30, quem assinar, eu computo a frequência. Depois disso, 20h30 para frente, 20h30 e 1 segundo para frente, já não vale, porque, assim, a pessoa provavelmente não estava na aula, tá bom? Eu mando esse link aqui sempre no início da aula e ao final. Eu vi que o Aleph levantou a mão.
pode ficar à vontade, viu? Nem precisa, acho que não tem nenhuma inscrição, pode falar à vontade, viu? Professor, o que está acontecendo? Meu caso é basicamente assim: minha internet anda muito ruim, às vezes nem conecta. Uhum. Aí, igual, eu não sei nem se registrou a chamada, porque assim que eu respondi, já caiu. Tem vezes que eu nem consigo entrar nas aulas, mas pela questão da internet que não está funcionando direito. Eu tô mandando até o link da chamada aqui de novo, tá? Aí, às vezes, você consegue preencher. Não tem problema preencher mais de uma vez, não. Se ele der duplicidade no nome, é só eu contar uma vez a frequência. A questão que eu estava falando é justamente, por exemplo, no caso igual o seu, né, Jéssica? Você falou. Por exemplo, se você pediu agora em autorização para entrar em sala, quem aceita o convite para entrar em sala, por exemplo, igual você falou, sua internet oscila, né? Caiu. Você consegue voltar na sequência de maneira instantânea para a aula sem precisar ter minha autorização, entendeu? É até assim, uma coisa, uma ferramenta boa e simples, né? Só apertar um sim lá no convite, que chegou no e-mail, tá? E tem acesso à aula, tá bom? Mas o Aleph tinha levantado a mão. Foi pro acidente, professor. Ah, tranquilo, tá bom. Eu vi, chegaram vários e-mails, tá bom? Eu vou, ao final da aula, passo para vocês, faço o convite, tá bom? E espero que aceitem, tá? Quando eu mostrei a sala do Moodle para vocês, eu esqueci de enfatizar, mas tem lá o livro que eu deixei, tá bom? Tem escrito assim, livros, uma pastinha. Bem no início do Moodle de vocês tem lá aviso, a segunda pasta chama livros. Se clicar, vocês vão ver que tem o PDF do livro, que é o volume 3, a continuação que o André pediu que eu fizesse com vocês, tá bom? Então, nós vamos partir desse livro, ok? E o primeiro tópico, então, que nós vamos falar é o tópico referente à trigonometria no triângulo retângulo. Bom, tudo aqui é uma revisão do ensino médio, tá bom? Mas antes de falar do ciclo trigonométrico, das funções trigonométricas, a gente precisa recordar, né, para ajudar os alunos a relembrarem, o que é as definições básicas de trigonometria, tá bom? Então, nós vamos começar falando de trigonometria no triângulo retângulo. Quem quiser seguir pelo livro, aí pode ser qualquer livro, gente. Eu deixei de sugestão, porque assim, vou passar a listinha de exercícios por ele. Acho que facilita para todo mundo, tá bom? Mas, como é um assunto básico, qualquer livro do ensino médio resolve, tá bom? Deem preferência os mais antigos. Mas esse, na referência que eu passei para vocês, é o capítulo 2, tá bom? O capítulo 2, na verdade, ele chama de relações métricas no triângulo retângulo. Trigonometria no triângulo retângulo, tá bom? Então, o que é um triângulo retângulo? Só para a gente lembrar, né? Um triângulo é dito retângulo se um dos seus ângulos é 90 graus. Ele tem um ângulo reto dentro dele, ok? Então, um triângulo, digamos, ABC. Então, algumas coisas a gente assume, né? Por exemplo, assim, sabemos o que é um triângulo, o ângulo de um triângulo, coisa do tipo, tá bom? Então, mas um triângulo ABC é dito retângulo se se um dos seus ângulos, né, for, como eu falei, reto, ou seja, 90 graus. Então, quando eu estou ampliado aqui em 316%, tá ruim até para escrever, então vou só dar uma reduzida aqui. Estou tentando deixar o melhor possível para enxergar, tá bom? Então, um triângulo é de retângulo quando um de seus ângulos internos for reto. Reto significa para a gente aqui 90 graus, ok? Então, vamos para eu vou aumentar a espessura da letra, talvez fique melhor para ver. Vamos para um desenho hipotético aqui de um triângulo retângulo, tá? Então, vou puxar imaginando que eu estou fazendo um triângulo retângulo mesmo. Ok?
Então, tem aqui um triângulo, ok? Digamos que esse triângulo tenha vértices A, B e C. Vou pôr sei lá, de vermelho aqui, um preto, um ângulo de 90 graus. Ok? Então, ele tem um ângulo de 90 graus. Então, esse é um exemplo de um triângulo retângulo, ok? Num triângulo retângulo, os lados recebem nomes especiais, tá bom? Então, digamos, o lado oposto ao vértice A eu vou chamar de A minúsculo. O lado oposto ao vértice B, eu vou chamar de B minúsculo. E o lado oposto ao vértice C, eu vou chamar de C minúsculo, que a minha maneira de escrever é igual ao maiúsculo, tá bom? E digamos que eles têm aqui dentro, sei lá, um ângulo alfa e um ângulo beta. Ok? Então, nós temos um triângulo retângulo, os elementos que compõem esse triângulo retângulo, tá? Como eu falei, os lados recebem nomes especiais. Quais são esses nomes especiais, né? Então, vou chamar aqui de nomenclaturas, tá bom? A primeira delas é o seguinte, olha, o maior lado num triângulo retângulo é o lado oposto ao ângulo reto, o ângulo de 90 graus. No nosso nomenclatura aqui é o lado A, ok? Mas é chamado de hipotenusa. Então, no nosso desenho, o lado que, né, mede BC, o segmento BC que mede A, né, agora falando certo, maior lado, é chamado de hipotenusa. Ok? Hipotenusa significa justamente isso, significa o maior lado, ok? Sempre lembre que este hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto, ok? Então, é o maior ângulo do nosso triângulo retângulo, ok? Então, lembre sempre que a hipotenusa é oposto ao ângulo reto. O que não for hipotenusa num triângulo retângulo é denominado cateto, ok? Cateto, então, são os lados que não são a hipotenusa, ok? No nosso desenho aqui, nós temos o segmento AB e o segmento AC, né? O AB mede C e o AC mede B, ok? Então, nós temos o que nós vamos chamar de catetos, ok? Estes catetos, então, segmento AB que mede Czinho e o segmento AC que mede Bzinho, ok? Bom, nós temos ainda, um pouquinho, não é nomenclatura, então eu vou chamar de 3, tá bom? Vou abusar da linguagem aqui, né? Nós sabemos da trigonometria o seguinte, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Então, sei lá, se eu tivesse um outro triângulo aqui, vou desenhar um triângulo aqui, aleatório assim, ok? Imagine que esse é o meu triângulo. Eu sei, se eu somar esses 3 ângulos, que eu estou riscando aqui agora, a soma deles é 180 graus, ok? Isso é um problema simples de trigonometria, ok? Geometria. Como eu tenho um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, o que sobra então é que alfa mais beta tem que ser os outros 90, ok? Então, os ângulos internos de um triângulo retângulo, que não são o ângulo reto, tem soma 90 graus, ok? Eles são até denominados complementares, tá bom? Então, alfa e beta são ditos complementares, ok? Isso não é uma nomenclatura, como eu falei, vou deixar apontado, tá bom? Não é uma nomenclatura. Mas só mantive a sequência de numeração. Com essas nomenclaturas em mãos, a gente pode apresentar algumas definições. Quais são as definições? Num triângulo retângulo. Seno, cosseno e tangente, ok? Então, o que é o seno, o cosseno e a tangente, ok? Então, eu vou, melhor do que pôr 1 e 2, eu vou separar aqui em 2 mundos, porque vai depender muito do nosso ângulo, tá? Seno, cosseno e tangente, eles dependem do ângulo ao qual você esteja trabalhando, tá? Então,
A definição de seno, gente, então é o seguinte, eu vou começar primeiro em relação ao ângulo alfa aqui, tá bom? Eu vou pintar ele aqui de vermelhinho para a gente lembrar, ok? O seno de um ângulo, gente, então qualquer que seja o ângulo, o seno é definido como o cateto oposto a esse ângulo. Então, vou puxar uma setinha só para a gente lembrar. Então, oposto ao ângulo, dividido pela a hipotenusa. É uma razão, ok? Vou tirar a setinha, depois fica poluído para a gente ver o triângulo, tá bom? Mas então, a definição de seno é o cateto oposto ao ângulo dado, né, num triângulo retângulo, certo? É o cateto oposto ao ângulo dado sobre a hipotenusa. Então, o seno do nosso ângulo alfa é o... Depois eu ponho a divisão, senão não vai caber aqui. Que primeiro eu vou escrever bonitinho aqui. Então, é o cateto oposto ao ângulo alfa, dividido pela hipotenusa. Ok? No caso, o cateto oposto a alfa no nosso desenho, ele mede C. E a hipotenusa A. Né? Eu tinha botado a setinha. Então, C sobre A. Vou puxar uma setinha só para deixar assim de maneira resumida. Ó. O seno de alfa, então, é C sobre A. O que é o cosseno de um ângulo alfa, então? O cosseno de um ângulo alfa, ele é... Agora eu vou pôr só assim, cateto, tá bom? Adjacente. Acho que tem um S aqui no meio, né? Adjacente. Agora fiquei na dúvida. Acho que é assim mesmo, adjacente. Ao ângulo alfa. Alfa. Dividido pela hipotenusa. Então, se eu olhar lá no nosso ângulo alfa, adjacente, então, significa ao lado, né? Então, o cateto que está ao lado, dividido pela hipotenusa. Então, é B dividido por A, ok? Então, o cosseno de alfa é B dividido por A. Então, deixando resumido aqui, o cosseno é B dividido por A. Bom, e a tangente? A tangente, a gente vai escrever TG de alfa, ok? Ela é, por definição, o cateto oposto, no caso a alfa, sobre o cateto adjacente a alfa, ok? Então, se eu olhar aqui, oposto a alfa, gente, então, oposto a alfa é C, sobre o adjacente, que é B, ok? Então, fica C dividido por B. C dividido por B, deixando então assim bem resumidinho aqui, no nosso desenho, ele é C dividido por B, ok? Bom, como eu falei, esse trem de seno, cosseno e tangente, ele é relativo, ele depende do ângulo que a gente está analisando, tá? Observe então que, agora sim, vou deixar então a numeração 1, 2 e 3. Se em vez de alfa a gente estivesse olhando para o ângulo beta, sei lá, vou pintar o beta aqui de verde, tá? O cateto oposto a beta, ele não é o mesmo cateto oposto a alfa, certo? Ele é diferente. O cateto oposto a beta, ele é o nosso ladinho aqui, o B, certo? Enquanto o adjacente é o C. O que não muda aqui pra gente é a hipotenusa, tá bom? A hipotenusa é o mesmo para qualquer um deles, é sempre o maior lado, ok? A hipotenusa sempre vai ser o mesmo. Mas então, o que é o seno de beta? O seno de beta, gente, então, é o cateto oposto ao ângulo beta, B, sobre a hipotenusa A, ok? Então, assim, eu vou só, então, chamar aqui de 4. Estava na circunferência, perdão, 4. Seno, vou pôr de verde, tinha escrito lá verde, né? O seno de um ângulo beta, então, ele é o cateto oposto a beta sobre a hipotenusa.
E aí, então, ele fica, como eu escrevi lá, B sobre A. Então, seno de beta é B sobre A. Cosseno de beta. Então, cosseno é cateto adjacente a beta sobre hipotenusa. Vai inverter, dá C sobre A. Então, isso aqui é o cosseno de beta. C sobre A. Por fim, a tangente de beta, ela é o oposto a beta sobre o cateto adjacente. Então, fica B sobre C, tangente de beta, B sobre C, ok? A gente vai ver, vou deixar isso registrado depois, mas a gente observa o seguinte, ó, o seno de alfa dentro de um triângulo retângulo é igual ao cosseno de beta. O cosseno é igual ao seno, né? O cosseno de alfa é igual ao seno de beta. E a tangente, elas são inversas uma da outra, tá bom? Mas isso a gente vai destacar isso daqui a pouco, mas quem já observou aí, tá tranquilo, tá bom? Vamos ver um exemplo, então, para ver como a gente pode usar essas noções para resolver um exercício, tá? Então, exemplo. Aí eu acho que hoje só vai ter tempo de fazer isso. Olha, o exemplo, então, só para eu pegar aqui, é o seguinte. Imagina que eu vou, então, subir uma rampa, eu vou só pôr o desenho, vou falar enunciado do problema, mas eu vou pôr só o desenho aqui, tá bom? Imagina que eu vou subir uma rampa, que eu sei o seguinte, né? Se eu percorrer a distância de 3 metros, eu vou subir, vou pôr o desenho aqui, daí eu falo enunciado. Então, é o seguinte. Olha, então eu tô subindo, vou subir essa rampa e eu sei o seguinte. Vou pegar de vermelho aqui, acho que dá para cobrir. Quando eu percorrer 3 metros nessa rampa, imaginem que aqui seja 3 metros, tá bom? A altura que eu subi, então eu andei 3 metros aqui, e a altura que eu subo ao percorrer esses 3 metros é 1 metro. Deixa eu pôr tracejado aqui, senão fica ruim para a gente ver depois. Então imagina que ao percorrer 3 metros, eu subo 1 metro, né? Um problema que intuitivamente a gente vai ver a resposta para mostrar que a trigonometria tipo, faz sentido, né? Não é uma coisa assim e cai do nada, tá bom? Depois a gente vê outros problemas, tá? E a distância total dessa rampa, o comprimento total dessa rampa, eu vou pôr aqui em cima, gente, senão vai ficar muito poluído o desenho, tá bom? Mas ela tenha 6 metros. De uma extremidade à outra, de 6 metros. Deixa eu pôr assim. De uma extremidade até a outra aqui, tem 6 metros. Qual é a altura que você vai percorrer ao deslocar esses 6 metros, certo? Ok? Então, esse é um problema que a gente não precisava nem resolver por trigonometria. Você podia resolver por semelhança de triângulo, ou razões e proporções. Você sabe, ó, se eu andei 3 e subi 1, quando eu subir 6 vai ter que dar 2, certo? É o dobro, né? Ok? Não tem como fugir disso, né? Mas mostrar uma solução envolvendo trigonometria, ok? Então, assim, só para a gente ver que ela é coerente com o que a nossa razão diz, tá bom? Então, assim, não é uma coisa que sai do nada, tá? Eu não sei quanto é esse ângulo aqui, sei lá, vou pôr ele de verde, mas seja lá qual for, digamos, alfa, a gente conhece algumas definições para seno de alfa, certo? Agora, então, eu vou imaginar que seja um triângulo. Eu tenho, então, um triângulo A, B, C. Essa altura aqui é perpendicular, ok? Então, tem um triângulo retângulo. Aqui a mesma coisa vale para esse primeiro pedacinho. Para esse primeiro pedacinho aqui, ok? Também tem um triângulo retângulo, ok?
O que o seno de alfa me diz? Sei lá, então digamos que aqui se fosse A, B, C, sei lá, vou pôr aqui de vermelho mesmo. D e E. Eu sei o seguinte, no triângulo menor, ADE, ele é retângulo. O seno do ângulo alfa, ele vai ter que ser... Perdão, eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto 1 sobre hipotenusa 3. O seno desse ângulo vale 1/3. Agora, se eu olho para o triângulo maior, gente, então vou pôr aqui de azul, tá bom? Esse triângulo ABC, ele também tem o mesmo ângulo alfa, né, que eu estou pintando aqui agora de azul, do triângulo maior. Eu sei o seguinte, a altura aqui, na verdade, eu não sei quanto é, mas eu sei que a hipotenusa tá de azul lá, vale 6. Ok? Como esses ângulos são o mesmo, então o seno é o mesmo, o que a gente tem? Nós temos, na verdade, que 1 sobre 3 é igual a H sobre 6. E aí, se eu multiplico cruzado, 3 vezes H é 6 vezes 1. Então, H é 6 dividido por 3, e isso dá 2 metros, ok? Então, a altura que você vai subir aqui, ela é 2 metros, ok? Como eu falei, não precisávamos de trigonometria para responder, mas só para mostrar, olha, é condizente, né? O que a gente pode pensar é assim, eu posso ter alguns problemas onde eu não consiga medir uma dessas alturas, mas conheça as outras informações, ou conheça ângulos, ok? E ela vai me permitir fazer esse cálculo, tá? Então, hoje, na verdade, eu tinha preparado mais coisa, mas como foi a primeira aula, normalmente é uma aula perdida, só para conversar, deixar as coisas acertadas, eu acho até que rendeu bem, tá? Na próxima aula, então, eu vou fazer mais uns 2 exemplos sobre isso aí, vou falar com vocês sobre o Teorema de Pitágoras, essa relação que eu falei que, olha, mostra aqui que, né, o seno de um é igual ao cosseno do outro, tá? Mas, em todo caso, é uma revisão, então eu sugiro que vocês possam, né, já de cara, possam ir olhando a listinha de exercícios que está lá, tá bom? A lista de exercícios, na verdade, nem é uma lista de exercícios propriamente. Ela tem 13 páginas, mas tem todo esse conteúdo e tem alguns exercícios. São 22 exercícios espalhados ao longo do capítulo, tá bom? Deem uma olhadinha lá com calma. Vou voltar aí na sala, caso alguém tenha alguma pergunta, algum comentário. Vou mandar aqui a listinha de chamada mais uma vez, tá? Vou pedir desculpa hoje, eu passei 3 minutos, mas porque a gente gastou alguns momentos antes conversando, tá bom? O Adriano perguntou se a lista precisa ser entregue. Não precisa ser entregue, tá bom, André? Só vai basear onde eu vou tirar a prova de vocês, tá? Recomendação é que se resolver essa lista, vai bem na prova, mas não precisa não. Vocês já tem muita coisa para entregar, para fazer, tranquilo, tá bom? Bom, a Sara falou, se quiser mandar uma lista com muitos exercícios, vai ser bem aceita. Se me mandar um e-mail, eu posso passar outros, né? Recomendar outros de outros livros e tudo mais, mas senão, assim, também sobrecarrega muito. Eu acho que, por padrão, tá bom. O nível dos exercícios não são difíceis, mas eu posso passar outros sim, tá bom? Eu só deixo esse, assim, um norte, né? O que seguir, o que estudar para a prova, tá bom? Isso, exatamente, Adriano, é a prática, tá bom? Mas é a parte, acho que é fundamental, né, do estudo, né, porque o conteúdo da prova cai baseado aí, tá bom? Bom, gente, eu agradeço a todos vocês, uma boa noite, uma boa semana. Lembrem de aceitar o convite que vai chegar para vocês, tá? A gente se encontra quarta-feira que vem, começando pontual, tá bom? 19h30. Boa noite para todos. Boa noite. Bom, gente, boa noite. Eu vou... Ninguém fez nenhuma pergunta sobre a matéria, eu vou então parar a gravação e já eu deixo o link lá no Moodle para vocês.